1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e convidou-os ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez Jessé passar os seus filhos, seus 7 filhos, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-os chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa de cara que eu quero que você fique sabendo. De cara, para acabar com a confusão que é na cabeça de muita gente, de pessoas que até eu andei conversando nos últimos dias, eu percebi essa confusão. Você foi ungido por que ministério? Nenhum. Quem foi o pastor que te ungiu? Nenhum. Mas você está ligado a que ministério? Ao ministério do Espírito Santo. Quem é que te ungiu? O Espírito Santo de Deus. Quem é que te separou? O Espírito Santo de Deus. Um homem não passa a receber um dom, ministério ou a unção quando alguém bota a mão na cabeça dele e diz que ele agora está sendo isso ou vai ser aquilo. Nada disso. Prestou atenção na leitura? Olha só. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tua mão e diz: Vim sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber a quem hás de me fazer, ao que hás de me fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então não é um homem que pode ungir outro homem. Um homem não tem unção para dar a outro homem. A unção vem do Senhor, o chamado vem do Senhor. Quem unge é o Senhor e unge quem Ele quer. E ponto final. Então, quem te ungiu? Ninguém na terra. Quem me ungiu foi o Senhor dos exércitos. Foi o Espírito Santo de Deus. Você fazer um culto de ações de graça por aquele momento que Deus te separou para você assumir aquele ministério, eu acho maravilhoso e te aconselho a fazer. Mas dizer que é por causa daquele dia, que é por causa daquele momento, que é um homem que está lá na frente botando a mão, que você está sendo ungido, está errado. Isso não vem de Deus, isso é carnal, isso é humano, é tão
apacenta as minhas ovelhas. Paulo não foi presbítero, Paulo não foi diácono, Paulo foi o quê? Apóstolo. João foi o quê? Evangelista. Estevão o quê? Ungido diácono. Quem unge é Deus, quem dá unção é Deus, quem tem o chamado é Deus, quem movimenta as coisas são Deus. É por isso que a gente vê pessoas despreparadas assumindo o púlpito. Despreparada por quem? Despreparada porque quem te prepara, quem me prepara é o Espírito Santo de Deus. Ele é que nos prepara, nos reveste, nos capacita. Tu viu a visão do próprio profeta Samuel? Quando entrou Eliabe, o filho mais alto, mais velho de Jessé, aí está perante o Senhor o teu ungido. Aí Deus dá aquela chicotada em Samuel. Não atentes para a aparência, nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Eu não vejo como vê o homem. O homem sonda o exterior, eu sou dos corações, eu sou do interior. Então Deus não está olhando para a aparência, para a estatura. Deus não está olhando para a idade. É chamado, é envolvimento do Espírito, é separação do Espírito de Deus. E eu creio que essa mensagem vai esclarecer a vida de muita gente. Ah, meu papai era pastor, eu vou ser pastor, meu filho é pastor, meu neto é pastor. Quem te disse isso? Está pensando que está no quartel natural aí da terra? Que confusão! Isso gera obreiros doentes, espiritualmente falando, que vai gerar uma igreja doente, cheia de problemas. Um achando que vai ser ungido, o outro quer ser ungido, não sei o quê. Quando é que tu vai me ungir, não sei das quantas? A unção vem de Deus, o chamado vem de Deus, o poder vem de Deus, e a separação ministerial vem de Deus, e só pode vir de Deus. Atos 9, Deus separou lá Paulo, separou Pedro depois, antes tinha separado Pedro, separou João, passou a madrugada no monte orando, desceu Jesus, chamou os 12. Separação só Deus faz, unção só quem dá é Deus. Agora, Davi era o menor na casa do pai, estava lá no campo apacentando as ovelhas, coisa que ninguém queria fazer. Ninguém se preocupava com esse trabalho de apacentar a ovelha, era um trabalho desprezível no meio da família. Sobrava geralmente para aquele menor da casa ou aquele menos favorecido, porque ninguém queria ficar. É por isso que Raquel, no meio da família dela, não tinha outra pessoa para apacentar a ovelha, ela foi apacentar a ovelha. Aí tem gente hoje consagrando mulheres à pastora, porque olha lá Raquel era pastora, aí não conhece a história bíblica, pega aquele versículozinho separado ali, como fosse uma pinça, aqui, Raquel, a pastora, conversa fiada, meu. Deus não chamou a mulher para a liderança, chamou a mulher para se auxiliar, desde a criação, quando ele arrancou a costela de Adão, auxiliadora. Não é liderança, é auxiliador, e quem determinou isso foi Deus, não sou eu não, é Deus. É só tu ver lá em Gênesis, na criação da mulher, auxiliador. Aí tu vê essa confusão que tem por aí. Aí tem pessoas que já disseram para mim, mas pastor, sabe por que tem mulheres pastoreando? Porque tem muito homem que não quer, tem muito homem que não sei o quê. Vem cá, você quer cometer a mesma coisa que Sara cometeu com Abraão? Ou já sou velha, já sou estéril, avançada em idade, está aqui a minha serva egípcia, fértil, mais nova que eu, entra ela, ou seja, se deita com ela, se relaciona com ela, e assim vai se cumprir a promessa de Deus. Minha querida, meu querido, você que está ouvindo, Deus não precisa de ajuda humana para cumprir o que Ele prometeu, determinou, o que Ele falou, Ele mesmo se encarrega de cumprir, quando é Ele que falou. Tu vê que mesmo com a besteira que Sara fez, ainda assim, com quase 100 anos de idade, cerca de 99, estéril, já tinha passado o costume das mulheres, engravidou e teve um filho chamado Isaac. Deus não precisa da ajuda do homem, Deus só quer que você creia na promessa dele e ande em conformidade com ela. Mas aí tem gente que fala assim, por que será que Deus pôs os olhos em Davi? Olham para você por fora e olham para as suas vidas, olham para as suas faculdades, para os seus diplomas,
estudo e dizem assim: poxa, quem é que vai ser escolhido aqui? Aquele que não sabe ler direito, que não sabe falar direito, ou outro que tem faculdade, tem diploma e tem estudo? Quem vai ser? Sabe quem vai ser? Aquele que Deus está sondando por dentro. Pedro não sabia falar direito, era de um linguajar pesado. Quando ele abriu a boca para pregar, cerca de 3.000 almas iam se converter ao Senhor. Era pescador, homem rude, mas tinha uma unção derramada pelo Espírito de Deus tremenda sobre a vida daquele homem. Davi, quem se interessava por Davi? Quem apacentava a ovelha tinha que dormir lá onde as ovelhas estavam. É por isso que muitos deles não queriam, porque não podia deixar a ovelha lá, porque de noite os lobos atacariam. A Bíblia diz que a noite é a hora das trevas, né? Então os lobos, naturalmente falando, iam atacar as ovelhas de noite. Então o pastor tinha que estar ali, não dormia nem direito. Está chovendo, lá está ele. Se abrigava em algum lugar, está calor, lá está ele. Demorava a voltar para casa. Alguém tinha que lembrar e levar comida lá para ele, se ele não arrumasse comida lá, porque ali estava o sustento da família. Presta atenção no que o Espírito Santo de Deus está tratando agora. Quando Deus viu Davi, primeiro ponto, honrar a palavra que tinha empenhado com o pai em tomar conta das ovelhas, quando Deus viu que aquela palavra não saiu da boca, mas saiu de dentro do espírito, pois quando o urso saiu com a ovelha, o pai dele não veio correndo de lá e falou: Davi, mata esse urso, ela vai comer a nossa ovelha. O pai nem sabia da história. Davi correu, lançou-se sobre o urso, matou o urso e arrancou a ovelha das garras dele. De outra maneira, o leão tomou uma ovelha, Davi se lançou em cima do leão, matou o leão e arrancou a ovelha. Deus conhece o nosso caráter. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando Deus viu o amor daquele jovem por aquilo que era o sustento da família, Deus falou: eu vou ungir esse homem para através dele eu sustentar uma nação. Vou ungir esse homem para sustentar uma nação. Se Deus te dá uma experiência, faça aquilo por amor ao reino dele, faça aquilo por amor à obra, porque tu nem imagina como é que Deus traça planos para nos testar, e dentro daquele teste, ou você vai ser aprovado, ou você vai ser reprovado para receber o que Ele quer te dar lá na frente. Davi não se lançou sobre o urso, sobre o leão, para aparecer para homens. Ele se lançou por causa de uma palavra empenhada. Tem palavra de Deus na tua vida? Tem palavra de Deus que tu colocou em oração diante dele? Honra essa palavra, se empenha nessa palavra e se lança sobre ela. Quantas vezes você esquece do que prometeu a Deus, mas não esquece de falar com Deus aquilo que te disse que Ele te prometeu? Empenha a tua palavra no reino, se envolve no reino, porque tu sendo fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Agora o jovenzinho que tomava conta de ovelha, aonde ninguém via, passava madrugadas lá, arriscou a sua vida. Agora esse jovem estava governando uma nação cujo próprio Deus guerreava pelo povo. Olha só. Às vezes a experiência que Deus tem contigo, antes de você galgar o degrau do ministério, está do lado da tua casa, ou está no lugar que você trabalha, ou está no meio da tua família, ou está na tua vizinhança, ou está na escola do teu filho, ou está na tua faculdade, ou está no trabalho da tua mãe, ou está na casa da tua tia. Fique atento, porque o Espírito de Deus sempre está nos provando, não para Ele, está nos provando para nós, porque Ele já sabe o resultado final da prova. Ele não precisa provar para saber do que vai dar, Ele já conhece. Tanto é que ninguém queria tomar conta daquelas ovelhas, mas quando o pai falou: ainda tem um jovenzinho, não nos assentaremos à roda da mesa, disse Samuel. Aprendi a lição. Deus falou comigo que Ele não vê como vê o homem. Eu vou enxergar agora o que Deus está vendo, o que o homem não vê. Manda chamar ele. Entrou Davi, ainda franzino, ruivo, de gentil semblante. Entrou no meio da família, simples, humilde, não tinha músculos avantajados, não tinha boa estatura, mas na hora de encarar aquele gigante,
gigante, o Senhor dos exércitos estava com ele. E como estava com ele. Não olha para a tua força, manda te dizer o Espírito de Deus. Olha porque a palavra de Deus quer colocar na tua vida. Porque Deus começou a colocar não só unção, colocou palavras sobre a vida de Davi, experiências com ele. Então quando ele foi diante do gigante, ele não foi pensando nas coisas naturais que ele vivia. Ele falou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Não é de um Deus qualquer, não é de um Deus de pau e de pedra, não é de um Deus da terra. Tu está afrontando o exército do Deus vivo. Ele conhecia o Deus vivo. Ele pegou intimidade com o Deus vivo. Ele não desperdiçou os momentos que o Deus vivo deu em provas para ele. Quem sabe se a tua prova não aguentar um desemprego, como é que tu se porta no desemprego? Como é que tu se portaria deitado no leito de hospital? Como é que você se portaria tendo que fazer uma viagem e passar fome na viagem? Como é que você se portaria quando o teu vizinho te caluniasse, falasse mal a teu respeito? Como é que tu vai se comportar? Em tudo isso e muitas outras coisas tem prova de Deus aí. Porque se você não for apedrejado, não for injustiçado, caluniado, defamado, humilhado, você ainda não está preparado para assumir ministério nenhum. Pensa que Davi se entristeceu quando alguém deve ter comentado com ele: poxa cara, depois que passou todos nós aqui, Deus não contou com a gente não. Aí o papai lembrou, porque Samuel perguntou se ele tinha mais filho. Ele lembrou que tinha um jovenzinho lá no campo. Pensa que ele se magoou: poxa pai, tu nem lembrou de mim, né? Eu lá trabalhando para ajudar no sustento da família. Outra coisa, bota aí, primeira coisa que tu vê no coração de Davi: Davi não tinha mágoa. Ele teve chance para matar Saul, cortou a orla da veste dele e não o matou. Davi não tinha mágoa guardada no coração, não tinha ódio. Perdoa quem te ofendeu. Coisa mais fácil que tem, poderiam pensar, né? É você pedir perdão quando você está errado. Pô, estou errado, já reconheci, vou lá pedir perdão. Agora vai pedir perdão quando você estiver certo. Se faz de errado, sem tentar se justificar, aí eu quero ver. É aí que Deus está começando a trabalhar o novo de Deus na tua vida. Quando você surpreende o diabo, surpreende os ímpios, surpreende os crentes, e surpreende a tua família, e surpreende a todos que estão na tua volta. Quando você começa a deixar o novo de Deus fluir dentro do teu espírito. Davi, quando foi para Saul, Saul quis apresentar coisas velhas para ele encarar o problema. Bom, para encarar esse problema aí, tu vai ter que ter a minha armadura, que é uma honra para você ter a minha armadura, a armadura do rei. Era de ouro, peitoral de ouro. Tu vai botar aqui, ó, olha o meu capacete. Olha, chegaram até botar em Davi. Mas as armaduras da terra não se encaixa na armadura que vem do alto, na armadura que vem de Deus. Davi falou: não, tira isso. Aquela unção que Deus usou a vida de Samuel, quem ungiu foi Deus, não foi Samuel. Foi Deus que mandou. Samuel foi um canal que Deus usou. Quem deu a unção foi Deus. Aquela unção revestiu Davi com uma armadura do alto. A armadura de Saul estava incomodando, ele tirou. E apenas com uma pedra, que simboliza uma palavra, ele acabou com toda a ideia arquitetada pelo diabo, que significa a fronte de Golias, a cabeça. Cabeça é o lugar de arquitetar a ideia. Então, com uma pedra, que é uma palavra, ele lançou uma palavra nas ideias do diabo, envergonhou Satanás e matou o gigante. Amém. Você precisa e eu preciso de uma palavra de Deus para desbaratar tudo que o diabo está pensando a nosso respeito, tudo que o teu vizinho está armando a teu respeito, todo o laço que ele já armou, ele já está até desenhando como é que tu vai agir. Quer ver? Eu conheço ela, quer ver o que ela vai fazer? Tu vai dizer: não, você não me conhece, eu vou fazer diferente, porque agora eu não venho com a minha palavra, eu venho com a palavra de Deus. Era diferente. Quem é que já viu alguém lutar com uma funda, um pano, uma cavidadezinha? Ele colocou a pedra e girar. Quem é que lutava assim? Quem que Davi viu lutar assim? Aonde a Bíblia mostra alguém lutando assim?
com um gigante de mais de 2 metros de altura, 6 dedos em cada pé. Ninguém podia levar a armadura, nem a espada dele, nem o escudo, porque não aguentavam o peso. Como é que tu vai encarar esse gigante? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu preciso de uma palavra de Deus para desbaratar tudo que o diabo arquitetou a meu respeito. Uma palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre é diferente da palavra que está no nosso coração e que está na nossa mente para fazer. Porque Deus não pensa como pensa o homem, Deus não vê como vê o homem. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são maiores. Então tu precisa de uma palavra de Deus para destruir o que o diabo pensou a teu respeito, o que a tua família está achando a teu respeito. E hoje tu sai daqui com uma palavra de Deus para lançar sobre essas coisas. Aleluia. Tu sai com uma palavra de Deus para lançar sobre isso que está te cercando, que está te angustiando. Como Davi escreve dizendo, ó, cordéis da morte me cercaram. Podem até te cercar, mas não vão prevalecer contra você. Amém. Se tiver uma palavra de Deus na tua mão, na tua boca, no teu coração, na tua mente, no teu espírito, aí não vai prevalecer. Eu armei tudo para você fazer como eu estava pensando, diz Satanás e os servos dele lá fora. Aí você chega e faz diferente do que eles estavam pensando. É o que Jesus disse: se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Oferecer a outra não significa deixar a pessoa bater do outro lado do rosto, mas é ter uma atitude diferente do que aquela palavra, do que aquela pessoa que te feriu teve contigo. É aí que o nome do Senhor é glorificado. Davi, quando entrou em casa, não perguntou o que estava se passando ali, porque Deus já tinha tratado com ele na intimidade. Então quando ele entrou, Deus falou para Samuel: levanta e unge. Olha aí como é que a unção vem de Deus. Olha aí você que está me ouvindo, quem unge é Deus. É Deus que unge. Um homem não pode dizer para outro homem que ele vai ser alguma coisa a partir daquele momento. Isso é carnal, isso é natural. Tem um monte de gente fazendo isso aí fora, e deu no que deu. Olha como está o caos dentro das igrejas por aí. Ungido de Deus é quem é ungido por Deus, não é quem tem um título dado pelos homens. Tem que ter muita humildade para aguentar, aceitar, engolir isso, para botar no coração isso. Ninguém disse: unge a Davi, está lá no campo, unge ele como rei, unge ele. Não, foi Deus que falou: vai à casa de Jessé, e lá eu vou te mostrar o que tu tem que fazer. Tu vai me ungir o novo rei de Israel. Aí quando ele viu Eliabe, alto, bonito, forte, é esse. Vamos trazer para o dia de hoje? Quando ele viu aquele homem que falava bilíngue, fala 2 idiomas, fala inglês e português, né? Ou fala inglês e hebraico. Olha, alto, bonito, faculdade, a família tem dinheiro. Não é esse. E o outro ali que mora na zona sul, cheio do dinheiro, tem carro importado, alto, bonito, tatuagem, corpo de musculação. Não é esse, não é esse. Aí chegou aquele franzinozinho magrinho que mora no alto do morro, com os pés sujos, chinelinho de dedo. É esse aí, levanta e unge. Sabe por quê? Porque eu não vejo como vê o homem. Amém. Glória a Deus. Tem pessoas que se cultuam para si, tem outros que cultuam a Deus e dão toda a glória para Ele. Tem pessoas que se cuidam para aparecer para os homens. Tem gente que se cuida para que seja realmente o templo do Espírito Santo, cuidado, aonde o Espírito Santo habita e se agrada. Não é a aparência da tua formosura que vai fazer com que o Espírito Santo seja atraído até você, mas é a palavra que você decidiu guardar e obedecer que vai atrair o Espírito Santo aonde você estiver, independente da tua cor, da tua altura, da tua aparência, da tua estatura. Deus está sondando, examinando o que se passa lá dentro do teu interior. Então a unção vem de Deus. Quem unge é Deus, quem traz a palavra é Deus. Não adianta querer forçar barra, não adianta querer ser chamado de título. O título sem a unção não presta para nada. A unção é que faz diferença no chamado e no ministério. E que o Espírito Santo nos abençoe com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Bendito seja o nome do Senhor.